Olá pessoal, nesse segundo bloco, artigo 216, atentado violento ao pudor mediante fraude. O crime de atentado ao pudor mediante fraude, antigamente definido pelo artigo 216 do Código Penal, ele tem um alerta a fazer para os senhores. Este crime foi revogado pela Lei 12.015, de 7/8/2009. Não houve, entretanto, aí uma abolition criminis. E sim, pois o fato agora se subsume à violação sexual mediante fraude, tá certo? Houve lá do artigo 215, que por outrora já falamos. O dispositivo legal do artigo 216A, assédio sexual, diz assim, constranger alguém com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendente, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é de detenção de 1 a 2 anos, e aí foi acrescentado pela Lei 10.224, de 15/5/2001, tá certo? No Brasil, o assédio sexual ele foi considerado aí crime pela Lei 12.015 também, por isso que eu digo da importância dessa lei, e as situações do assédio sexual aqui, sempre foram satisfatoriamente solucionadas pelo direito civil, pelo direito do trabalho e pelo direito administrativo, E aí hoje daí essa constatação que existe poucas ações imputando a alguém o delito aqui em apreço. E aí, as condenações então são raríssimas, nada obstante a frequente com que o assédio sexual se verifica nos mais diversos ambientes de trabalho. A objetividade jurídica aqui, o bem jurídico penalmente tutelado, essa é a liberdade sexual relacionada ao exercício do trabalho em condições dignas e desprovidas de constrangimentos e humilhações. O objeto material é a pessoa independente do sexo e da opção sexual contra quem se dirige a conduta criminosa. O núcleo do tipo é constranger, exige o dissenso aí, ou seja, o comportamento positivo ou negado de alguém contra a sua vontade. No artigo 216A do Código Penal, o núcleo constranger não se liga a nenhum comportamento. Desta forma, no crime de assédio sexual, o verbo constranger deve ser encarado em uma outra dimensão, resultando em uma modalidade específica de constrangimento ilegal, princípio da especialidade, sem violência à pessoa ou grave ameaça, pois tais meios aí de execução não constam nessa descrição típica. É válido destacar a exigência legal de ser o assédio sexual praticado em razão da relação decorrente do exercício de emprego, cargo ou função entre o seu superior hierárquico e o funcionário público subalterno. Na estrutura da administração pública ou entre as ascendentes e subordinado nas relações de direito privado. Não se pode destacar, portanto, a dependência entre o constrangimento legal e essa relação laborativa. O sujeito ativo cuida-se aqui de crime próprio ou especial, pois somente pode ser cometido por quem se encontre na posição de superior hierárquico da vítima ou que tenha no tocante ela ascendente, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. O sujeito passivo é a pessoa em situação inferior relativamente a quem ocupa a posição de superior hierárquico ou ascendente, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Pouco importa o sexo ou a opção sexual. E aí nós verificaremos uma dúvida que sempre surge, e professores e alunos. Não se caracteriza o crime de assédio sexual entre tais pessoas, pois ausente a relação derivada do exercício de emprego, cargo ou função de parte dos discentes, que não são funcionários do estabelecimento de ensino. Mas se presente o constrangimento do aluno, ao aperfeiçoamento lá do crime de estupro, do artigo 203, dependendo do caso concreto. Líderes religiosos e seguidores, E aí? Mas não há relação entre
inerente ao cargo, emprego ou função, o constrangimento aqui do líder religioso dirigido a um fiel não acarreta o crime tipificado no artigo 216 do Código Penal, sem prejuízo do delito do caso de estupro aí do artigo 213. O assédio sexual dirigido à prostituta, a prostituta ou prostituto pode ser vítima do crime definido no artigo 216-A do Código Penal, exemplo em que uma mulher é funcionária de determinada empresa na condição de secretária, realize programas sexuais remunerados no período noturno, estará caracterizado o crime de assédio sexual. Elemento subjetivo é o dolo acrescido de um fim específico de agir, o elemento subjetivo específico representado pela expressão com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, não se admite aqui a modalidade culposa. A consumação, o assédio sexual é crime formal de consumação antecipada e de resultado cortado. Consuma-se no momento em que o constrangimento é ocasionado à vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual pelo ascendente ou superior hierárquico. A tentativa é possível em face do caráter plurissubsistente do delito, permitindo aí o fracionamento do intercrimes. Exemplo, o gerente de um banco encaminha ao caixa da agência um e-mail prometendo ali avaliá-la negativamente. E com ele se não mantiver relações sexuais. Mas por falhas do servidor, a mensagem não chega a destinatário. Então aqui é um exemplo dessa tentativa. A ação penal, em regra, a ação penal pública condicionada à representação, como infere no artigo 225 caput do Código Penal. No entanto, se a vítima for menor de 18 anos de idade, a ação penal será pública incondicionada. Quanto à Lei 9.099/95, em sua modalidade fundamental, é definida no artigo 216-A, caput do Código Penal, o assédio sexual é infração de menor potencial ofensivo, de competência do juizado especial criminal, é compatível com a transação penal, pois a pena privativa de liberdade é combinada, né, em seu patamar máximo é de 2 anos, tá certo? Causas de aumento de pena do artigo 216-A, parágrafo 2º. A pena ela é aumentada de 1/3 a de um terço se a vítima é menor de 18 anos. Com efeito, o parágrafo 2º do artigo 216-A do Código Penal não é antecedido por um parágrafo primeiro, igualmente não é sucedido por um parágrafo terceiro. Até engraçado isso aqui. Né? E a Lei 10.224/2021 é responsável pela criação do crime de assédio sexual mediante a inserção do artigo 216-A. Posteriormente, a Lei 12.015 inseriu o parágrafo 2º, né, no artigo 216-A do Código Penal e não se sabe por qual razão. Que diz aqui, a pena é aumentada de 1/3, aumentada em até 1/3, se a vítima é menor de 18 anos. Né, aí nesse contexto, tá? Vítima menor de 14 anos ou pessoa vulnerável. O parágrafo 2º do artigo 216-A do Código Penal prevê o aumento de pena se a vítima é menor de 14 anos, de 18 anos, perdão. Entretanto, deve ser interpretada restritivamente, pois em algumas situações a idade da vítima ou a sua peculiar condição acarreta a alteração da tipicidade. Deveras, se a vítima aqui contar com menos de 14 anos de idade ou pessoa vulnerável, estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A, consumado ou tentado, dependendo do caso concreto. O assédio sexual não passa de meio de execução para a prática do crime mais grave, né? Nesse contexto. Quanto à paixão do superior hierárquico ascendente pela funcionária subalterna ou da superiora, né, pelo subalterno. A paixão do superior hierárquico ascendente pela funcionária subalterna autoriza o assédio sexual? A resposta ela é negativa, tá? Nesse contexto. E por quê? Porque, evidentemente, a lei não pode e não deve retirar das pessoas o direito de amar, de se apaixonar, de se relacionar sexualmente.
o superior hierárquico ou ascendente, ele pode, isso corriqueiramente acontece, apaixonar-se por uma pessoa ocupante de um cargo de emprego ou de função inferior aí, né? Nesse contexto, tá? E aí, o restante está no material de apoio de vocês. Ficaremos por aqui nesse segundo bloco. Passaremos para o terceiro bloco, falando aí do artigo 216b, que é a exposição, trata da exposição da intimidade sexual. Tá, beleza? Fechado até aqui. Passaremos para o terceiro bloco daqui a pouco.